Bom, pessoal, hoje nós vamos finalizar a primeira epístola de João. Hoje nós vamos falar do capítulo de número 5. Então esse é o quinto dia que nós estamos falando sobre a epístola de João. E esse capítulo 5, João faz algumas afirmações que eu acho que elas são muito importantes, muito poderosas também, para a gente compreender acerca da caminhada com Deus. Primeira coisa, ele vai dizer o seguinte, no versículo de número 3, versículo 4: todo aquele que é nascido de Deus, ele vence o mundo. O que João está dizendo, né? Por que ele está dizendo que aquele que é nascido de Deus, ele vence o mundo? Qual vitória é essa, né? O que ele está dizendo acerca disso? Umas pessoas podem ler um texto como esse e pensar o seguinte: não quer dizer que ter uma vida com Deus é ter uma vida vitoriosa, no sentido positivo da palavra, né? Então quer dizer que se eu venci o mundo, significa que eu não vou ter crise, eu não vou ter dor, eu não vou ter problemas, eu não vou ter desilusões, e na verdade não é isso. Quando João fala que aquele que é nascido de Deus, ele vence o mundo, João está dizendo que o efeito do mundo, ou das coisas mundanas, elas não têm poder, elas não exercem poder naquele que é nascido de Deus. Então, uma vez que eu sou nascido de Deus, ele não está falando do nascimento natural. O nascimento humano natural é aquele nascimento que todo ser humano tem, quando a mãe vai gerar, né, e a pessoa nasce. Não é isso. Ele fala sobre o nascer de Deus. O que é nascer de Deus? Seria nascer do Espírito. E uma vez que eu vou nascer pelo Espírito, do Espírito, as coisas do mundo, elas deixam de ter poder sobre a minha vida. Seria bom se nós não pecássemos depois disso, né? Seria bom se nós tivéssemos uma vida perfeita. Também não é isso que ele está dizendo. Mas ele está dizendo que esse efeito do mundo não tem poder sobre as nossas vidas. Então ele vai falar assim: esta é a vitória que vence o mundo. Qual vitória, João? Ele responde: a nossa fé. A gente consegue vencer pela fé. E o que é fé? Fé é você acreditar naquilo que você não está vendo. Fé. Eu tenho fé. Não estou vendo o que está acontecendo aqui por detrás dessa parede, mas eu tenho fé que Deus já está preparando o melhor para mim. Como que vai ser o teu dia de amanhã? Eu tenho fé que o meu dia de amanhã ele já está nas mãos de Deus. Isso é fé. Depois ele vai completar, depois ele vai continuar falando sobre o tríplice testemunho sobre Cristo. O que testifica sobre Cristo? Olha o que João vai falar. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente com a água, também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. Esses três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. Os três são unânimes num só propósito. Por que ele faz uma distinção da água e do sangue? Por que ele fala da água? A água, ela tem a representação do batismo. O que é o batismo? Batismo é a pessoa ser sepultada. Batismo é um sepultamento. Quando a pessoa é colocada na água, quando vocês foram batizados, aqueles que são batizados, quando você foi colocado na água, o que aconteceu naquele momento? Você foi sepultado. Naquele momento que você é inserido na água, ali você está sendo sepultado. E no momento que a pessoa é retirada da água, ela está ressuscitando, ela está renascendo. O que é o renascimento? É nascer de novo. E ela nasce uma nova criatura, mas continua sendo a mesma pessoa, o mesmo indivíduo, morando na mesma casa, o mesmo RG, o mesmo CPF, mas ela é uma nova pessoa, porque a partir de então ela morreu para o mundo. João está dizendo o quê? Que é através da água
e do sangue. E o que é o sangue? O sangue aqui citado é o sangue de Jesus. Por que o sangue de Jesus foi derramado na cruz? Para perdão dos nossos pecados. Quais pecados? Todos os pecados que nós já cometemos. Todos os pecados que eu cometi hoje. E os pecados que eu ainda vou cometer. Jesus já pagou. Quando a pessoa pecava antes, o que ela fazia? Ela pegava um animal, levava lá no templo, aquele animal era sacrificado e assim ela alcançava o perdão. Jesus Cristo foi o Cordeiro de Deus, que tirou todo o pecado. Então, quando ele morreu na cruz para dar salvação para todos nós. Tá certo? Então ele fala sobre a questão da água e do sangue. Ele fala o Espírito é o que dá testemunho. Porque o Espírito é a verdade. Percebe que Espírito está em letra maiúscula, significa que é o Espírito Santo. Em maiúscula é Espírito Santo, tá? Porque dá testemunho. Há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Quem que é o Pai? O Pai é Deus. Quem que é a Palavra? Jesus. Não foi o que ele disse? Eu sou o caminho e a verdade. A Palavra. Ele está dizendo aqui, o Pai, a Palavra, ou seja, Jesus e o Espírito. Esses três são um. O que ele está dizendo? Que nós, os muçulmanos falam que nós somos politeístas. Por quê? Porque nós adoramos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Só que nós não adoramos três deuses. Não são três pessoas separadas. São indivíduos, digamos assim, diferentes, mas os três formam um. Essa é a Trindade, que é um mistério, não tem como explicar a Trindade, né? É o que João está dizendo. Esses três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são um. Aqui ele está falando sobre a Trindade. Estes três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue, e os três unânimes num só propósito. Aquele que crê no Filho de Deus, que Deus tem em si o testemunho, e aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê nos testemunhos que Deus dá acerca do seu Filho. Então, naquela época, existiam aqueles que não acreditavam, na época de João, né, os falsos profetas, os anticristos, né, que eu tenho ensinado para vocês aqui. Eles não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus. Eles não acreditavam. E João está falando sobre isso aqui. Que mais? Versículo 12. Aquele que tem um filho tem a vida, e aquele que não tem um filho de Deus não tem a vida. João está dizendo o quê? Que para nós termos uma vida, esta vida ela só existe em Jesus Cristo. É o que ele está dizendo aqui para nós. Aquele que não tem Cristo, ele não tem vida. Então para um pouquinho para lembrar. Eu não gosto de ficar fazendo vocês lembrarem de certas coisas, mas eu acho importante a gente às vezes ter essas memórias, né? Lembra quando você vivia uma vida sem Cristo? Era uma vida totalmente diferente da vida de hoje. Pode ser que você tinha um carro, pode ser que você tinha um emprego legal, pode ser que você tinha outras coisas, mas o principal você não tinha: a vida. A pessoa sem Cristo é uma pessoa sem vida. Como é que pode alguém viver sem vida? Parece, né, uma coisa que não faz sentido, mas é o que João está dizendo. Aquele que não tem Cristo não tem a vida, porque a vida realmente nós só temos quando nós temos a Cristo. Então você pode dizer que você entrou aqui, está passando por todo esse processo, e quando você sair daqui, você vai poder dizer: eu tenho uma nova vida. Que você tinha uma vida antes, longe de Cristo, sem Cristo. Você era uma pessoa que o teu semblante era outro, teu olhar era outro, a tua atitude era outra. Mas a partir do momento que Cristo entrou na tua vida, você começou a ter uma nova vida. Amém. E é exatamente isto a proposta do Evangelho. Jesus veio para nos dar vida, e vida com abundância. Percebe? Vida nós só temos quando nós temos em Cristo. Quando nós estamos em Cristo. Amém.
Tá bom? Amém. Daí vamos lá, 13. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Agora ele fala não só de vida, ele está falando de vida eterna, ou seja, quando a gente morre, nós temos uma vida eterna. Vós, outros que credes no nome do Filho de Deus, e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Já parou para pensar nisso? Se a gente pedir alguma coisa segundo a vontade de Deus, Ele vai nos ouvir. Ele nos ouve. Eu acho isso daqui, queridos, maravilhoso, porque isso daqui se chama garantia. Mas você fala com Deus? Eu falo com Deus. Mas você fala com Deus todo dia? Todo dia. A cada instante. Essa garantia que nós temos. Não somente que nós falamos com Deus, mas que Deus o quê? Nos ouve. Isso é uma garantia. Mas é só o pastor que Deus ouve? Não. Deus ouve você, Deus ouve você, Deus ouve você. Deus ouve você também. Então, antigamente, para Deus falar com o povo, o que Deus fazia? Usava um profeta. O profeta ia lá e falava. Quando alguém precisava falar com Deus, o que ele fazia? Ia ao sacerdote. O sacerdote pede para Deus, o sacerdote falava com Deus. Né? Agora não. Agora Jesus é o sumo sacerdote, está lá em Hebreus. Ele é o maior que os profetas. Então, quando Deus quer falar conosco, Ele usa Jesus Cristo para falar conosco. Amém. Ele usa a palavra para falar conosco, porque a palavra é Jesus. Amém. Nós temos acesso. Quando Jesus morreu na cruz, o véu do templo rasgou. Ou seja, você pode entrar na presença dEle. Então, o que Ele está dizendo? Que Ele nos ouve. E aquilo que nós pedimos, que está no coração de Deus, na nossa vida, Ele vai nos dar. Ele vai nos dar. Toda oração Deus ouve, toda oração Deus ouve. Toda oração tem resposta positiva de Deus? Não. Porque às vezes aquilo que nós pedimos não é de Deus. Então às vezes você quer algo que Deus está dizendo, não é para você. Mas Ele ouve. Mas se é aquilo que está no coração dEle, ou seja, segundo a sua vontade, Ele nos ouve, Ele nos atende. Então qual que tem que ser a nossa oração? Senhor, seja feita a tua vontade. Eu quero esse emprego, Senhor, mas que seja feita a tua vontade. Amém. Se o emprego deu certo, o que eu falo? Glória a Deus. Se não deu certo, o que eu falo? Glória a Deus. Porque é a vontade de Deus. Amém. Tá certo? Vamos lá, daí que mais que ele está dizendo aqui? Se sabemos que Ele nos ouve quanto o que lhe pedimos, estamos certos que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vir o seu irmão cometer um pecado para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que vos rogue, toda injustiça é pecado. E há pecado não para a morte. João está fazendo uma distinção, né? Pecado para a morte. Pecado para a morte. Existem pecados que ele está colocando aqui como um pecado para a morte. Uma das coisas que nós sabemos que é um pecado grave é a apostasia. O que é apostasia? É você abandonar a fé. Então você conhece a verdade. Quando você abandona a verdade, a fé, você está apostatando da fé. Existe a blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Blasfêmia contra o Espírito Santo é você dizer, aquela obra ali não foi Deus que fez, foi os demônios. Ou você falar, aquela obra foi os demônios que fez, e na verdade foi Deus. Você atribuir alguma coisa para Deus que não foi dele, você está pecando. E também o contrário. E aqui existiam aqueles que negavam Jesus Cristo. Jesus Cristo não é o Filho de Deus, pecado para a morte. Negar a divindade de Jesus Cristo. João fala assim, se você está vendo a pessoa pecando, corrija essa pessoa. Estenda a mão, exorte essa pessoa. Amém. Isso é importante.
Você está vendo alguém aqui dentro que está se desvirtuando, se perdendo? Vai lá, ajuda. Não desiste não desanima não. Ah, mas é a função do pastor? Não, a função é nossa. Não é só o pastor, você também tem essa função, né? Daí João fala o seguinte: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então João está falando o seguinte: quem é de Deus não peca. É isso que ele está dizendo? Não. Não é isso. O que ele está dizendo? Aquele que é de Deus não vive em pecado. O pecado ele vai acontecer? Sim ou não? Vai. Sim. Resposta sim. Viver uma vida de pecado é outra coisa. Pecado é você tropeçar, é você errar o alvo, é você sair da vontade. Viver uma vida na prática do pecado já é outra situação. João está dizendo que aquele que é de Deus não tem uma vida de pecado. Por que ele não tem uma vida de pecado? Porque ele é perfeito? Não, a gente não é perfeito. O que ele está dizendo é que nós lutamos contra o pecado. E sinceramente, todo dia a gente luta contra o pecado. Para não falar uma besteira, para não sair da direção de Deus, para não desistir daquilo que é de Deus. Então João está dizendo, olha, aquele que é de Deus, ele vai viver uma vida lutando contra o pecado. E essa luta nós teremos até o nosso último dia de vida. Quando você viver, sua carne vai estar te puxando para o mundo e o Espírito Santo te puxando para a presença de Deus. E vai ser aquela luta, aquela guerra. Uma guerra infindável, não tem fim. Espírito contra a carne contra o Espírito. Até o dia que o Senhor nos levar para a presença dele. Amém? Ele fala assim, o mundo jaz no maligno. O mundo está morto no maligno. Maligno, ele tem maiúscula porque é um nome, diabo. O mundo está nas mãos do diabo. Então quer dizer que o mundo do diabo, pastor? Não é isso que está dizendo. É que a prática do mundo é uma prática do diabo. E é normal no mundo. É normal aquilo é normal, fazer aquilo é normal. Por que é normal? Porque o mundo está perdido. Servir a Deus é ser diferente hoje. Fazer o bem é ser diferente. É o que João está falando. Para terminar, também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro e em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. E aqui ele vai encerrar. Então, Jesus Cristo, ele é o verdadeiro Deus e nós devemos adorá-lo. E ele fala assim, filhinhos, guardem os ídolos. O que é o ídolo? Ídolo, pastor, é uma imagem de escultura. O ídolo é tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus. O time de futebol pode se tornar um ídolo. Uma mulher pode se tornar um ídolo. A droga pode se tornar um ídolo para alguém. Dinheiro, né? Qualquer coisa que tome o lugar de Deus se tornou nosso ídolo. E uma vez que se torna o nosso ídolo, nós viveremos em função disso. A pessoa que vive na função do dinheiro, ela vai morrer em função do dinheiro. Às vezes eu vejo alguns políticos aí que roubaram tanto, que se morre daqui a 100 anos, ele não vai gastar tudo que roubou. E por que ele continua roubando? Porque ele quer mais. Ele é insaciável. Sabe quando essa pessoa vai ter paz? Nunca. Porque é insaciável. Então, quando João fala, guardai-vos do ídolo, ele está dizendo o quê? Não coloque nada no lugar de Deus. Ame Deus sobre todas as coisas. Então, enquanto Deus for o Senhor da nossa vida, nós estaremos na presença dele. A partir do momento que a gente colocar um ídolo, qualquer coisa que for, nós vamos nos perder no caminho. Aqui dentro da casa de recuperação, tem gente que sai daqui porque ela se perde aqui dentro. Por quê? Por
Porque ela tem um ídolo no coração dela. Então ela está aqui dentro e a cabeça está lá no ídolo. É a mulher, é o dinheiro, é não sei o quê. Então a pessoa não se foca com Deus, ela não dá certo. Por quê? Porque este ídolo é o primeiro lugar na vida dela. Não é Deus. Então coloque Deus em primeiro lugar. Amém. Pastor, mas eu vou pecar? Você vai pecar. A gente vai pecar. Mas eu posso um dia vacilar? Pode. Só que você tem que reconhecer que vacilou e voltar. Tem que voltar. A gente pode errar. Você pode um dia falar para mim alguma besteira, eu falar para você alguma besteira, e depois eu tenho que ser humilde, chegar para você e falar: ô Maurício, desculpa. Humildade. Então é isso. Colocar Deus como ídolo é colocar Deus em primeiro lugar. E nada das outras coisas pode tomar o lugar de Deus na nossa vida. Amém? Amém. Então essa é a palavra de hoje, e que Deus continue falando aos nossos corações. Amém? Amém. Vamos aplaudir.